Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista, e atuo na cobertura do setor de negócios, empreendedorismo e carreiras há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje, pessoal, eu vou conversar com a Mônica Hauck, CEO e cofundadora da empresa Solids, uma startup que desenvolve software de gestão comportamental. Essa solução tem aumentado a produtividade dos colaboradores em empresas de todos os setores e reduzido custos de rotatividade. A Solids integra o ranking das 100 startups mais promissoras do país em 2021. A Mônica, pessoal, fez MBA em gestão empresarial e ainda em formação de inovação e empreendedorismo pela Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mônica, seja muito bem-vinda ao Tech Podcast. E olha, é aqui que você conta tudo que você tem feito aí, as partes boas, as partes ruins, as vitórias, tudo que vem marcando a sua vida empreendedora. Muito obrigada por estar conosco. Maravilha, Inácia, eu que agradeço o convite. Ai, que bom. Ó, e eu quero começar essa conversa entendendo um pouco sobre essa sua paixão por lidar com pessoas. Você sempre fala isso e é o fundamento, a gente pode dizer, da Solids. Mas, por outro lado, eu quero trazer aqui a seguinte situação. Eu ouço de muitos empresários que lidar com pessoas é a parte mais difícil que eles têm no negócio. O que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, que todo empreendedor, todo gestor, ele é um gestor de pessoas. A diferença é que ou ele tem consciência disso ou não. E ou ele vai ser um bom gestor de pessoas ou um mau gestor, mas não tem como fugir disso. Né? Até aquela pessoa que está na tecnologia, que acha, né? Não, eu preciso entender de código. Não. Para você fazer um bom código, você precisa entender de gente. Então, não tem como fugir, assim, é matéria obrigatória. Todo e qualquer gestor, empreendedor tem que entender sobre pessoas. Essa pode ser a diferença entre a vida e a morte nos negócios. O que a gente precisa é ter a compreensão, né? Historicamente, os empreendedores eles abrem o negócio, às vezes eles se preocupam com o fluxo de caixa, eles se preocupam, né, com marketing, com vendas, e óbvio, tem que se preocupar com tudo isso. Mas, na economia que a gente vive, o nosso jogo é um jogo de pessoas. Então, não tem como a gente pensar em sucesso nos negócios sem ter a ambição de dominar essa arte que é fazer gestão de gente nas empresas todo dia. Não tem como fugir. Agora, a notícia boa é que não precisa fugir, porque é uma delícia. Trabalhar com a gente é bom demais. Assim, você ri, você chora, mas você cresce. Né? Então, eu queria já começar fazendo esse convite para todo e qualquer gestor. Não fuja dessa responsabilidade, porque ela é sua e ela é indelegável. Mônica, vamos então tentar entender um pouco mais o que é. Ora a gente fala entender de pessoas, ora a gente fala gostar de pessoas. É a mesma coisa? Eu acho que pode ser, né? Mas a gente sabe que tem um perfil, tem um grupo de pessoas que fala assim, olha, eu não gosto de gente. Eu não gosto de lidar com gente. Quando a gente escuta a pessoa falando assim, quando a gente investiga um pouquinho e vai entender o que está por trás disso, aí você percebe que tem alguns perfis que eles têm uma introversão maior, uma sociabilidade não tão bem desenvolvida, né? São pessoas que têm mais dificuldade em socializar, em relacionar. E aí a boa notícia também é que não existe só um perfil de liderança, um perfil de gestor. Pessoas que às vezes têm uma maior dificuldade, elas também podem encontrar seu próprio caminho. Né? E aí a gente tem, porque até pouco tempo, Inácia, a gente tinha aquela visão do empreendedor, né? Assim, você tem que ser uma pessoa extremamente carismática, né? E aí você tinha aquelas figuras carismáticas e tudo. E aí, de repente, aparece o Zuckerberg, tímido, que quando começa a falar, começa a suar na camisa, que não fala bem, que tá sempre isolado. E aí você começa a entender que as pessoas, elas vão ter habilidades diferentes em relação
a se relacionar com pessoas, mas isso não é impeditivo para que elas tenham sucesso. O que a gente precisa ter é o autoconhecimento e aí a gente encontrar caminhos para fazer uma boa gestão de pessoas, não independente do seu perfil, independente de quem você é. Agora, ser uma pessoa com essas habilidades que você acabou de descrever, necessariamente, Mônica, é ser uma pessoa que sorri para todo mundo, uma pessoa que tem sempre disposição para dar um abraço, claro, depois que a pandemia passar, mas é essa pessoa amigável, afável ou não necessariamente? Não, quando a gente fala de perfil, Inácio, vamos falar rapidinho assim de 4 perfis, né? Os perfis comportamentais que até a gente usa dentro do nosso software. Você tem um perfil que são os executores, são pessoas que são mais agressivas, mais diretas, focadas em resultado, né? São aquelas pessoas que resultado vem em primeiro lugar, elas têm uma fala mais direta, elas são, né, às vezes, assim, antes de vir um bom dia, já fala, gente, vamos fazer isso, são pessoas mais com a linguagem direta. Aí você tem um segundo grupo, que são os comunicadores, aí você tem aquelas pessoas mais carismáticas, o pessoal do abraço, né, é o pessoal que a gente tem mais dificuldade de controlar na pandemia, porque se vê gente que abraçar, são as pessoas que são mais... têm a oralidade muito bem desenvolvida, então falam muito bem, motivam muito bem pela palavra. Você tem um terceiro grupo, que são os planejadores, que aí você entra no grupo das pessoas que são mais introvertidas, mas os planejadores são ótimos ouvintes, são pessoas mais calmas, gostam de escutar, gostam de delegar, gostam de ouvir, distribuir, são mais democráticos. E você tem o quarto grupo, que é o grupo dos analistas, que são pessoas que têm a oralidade menos desenvolvida, são pessoas que gostam mais de trabalhar sozinhas, né? Normalmente são as pessoas que falam, não gosto tanto de gente assim, mas são pessoas muito boas para trabalhar com conformidade, para trabalhar, né, seguindo o livro, né, seguindo a regra do jogo, são pessoas bem detalhistas, têm uma visão artística muito legal. Então você tem estilos diferentes, né? As pessoas elas vão a grande sacada é você se conhecer e desenvolver ali um estilo de gestão compatível com 2 variáveis. A primeira, quem você é, e a segunda, como é seu time, né? Então você não precisa ser uma pessoa carismática, esse é só um estilo de 4 estilos que existem. Do seu jeito você pode ser um bom líder. Entendi. Agora, nessa descrição dos 4 perfis básicos, né, os realizadores, comunicadores, planejadores e analistas, é importante para o líder conhecer, para ele identificar ali quem está na frente dele, quem ele vai conduzir ali nas tarefas, na busca por resultado, para ele poder saber como agir também com aquela pessoa, né? Porque senão ele está lidando de uma forma muito analítica com alguém que é planejador, que é realizador, e aí a coisa não vai funcionar. Não, fundamental, Inácia, assim, e esse foi o pulo do gato, né? Por que a gente conseguiu crescer do jeito que, né, que a gente cresceu e continua crescendo? Porque a gente desenvolveu uma tecnologia, um software de RH que leva em consideração exatamente isso, né? O comportamento das pessoas e isso economiza muito, né? Hoje, o que a gente orienta? A gente orienta um líder, antes mesmo de contratar, a conhecer profundamente as pessoas. Porque se você não faz isso, você fica ali 6 meses, 1 ano, tentando adivinhar qual que é o estilo da pessoa e você oferece uma liderança que muitas vezes é incompatível com aquele perfil. Então, assim, no tempo zero, todo e qualquer líder, ele precisa conhecer profundamente quem é seu time e fazer até alguns combinados, né? Não só em relação a ele ter uma certa adaptação com o grupo, mas também fazer com que o grupo conheça o seu estilo, né? Esse é um caminho mais curto para que exista uma aceitação e um trabalho realmente em equipe. Bacana, você citou aí o software, né? Vamos então entender um pouquinho dessa solução, porque eu acho que isso vai ajudar, o raciocínio por trás da solução também vai ajudar outros gestores que estão nos assistindo aqui. E um dos objetivos do seu trabalho para o mercado é ajudar as empresas a reterem seus talentos. Como que isso é feito? Olha só, hoje, quando nós nascemos, Inácio, nós nascemos entregando só a gestão comportamental. Passado algum tempo, nós entendemos qual que era a realidade da gestão de pessoas no Brasil. O Brasil ainda tem uma maturidade muito baixa, né? As empresas ainda não enxergam, ou elas não conseguem ter uma visão mais avançada, estratégica de pessoas, né? Então a gente enxergou essa oportunidade e aí a gente desenvolveu um software, né? Uma plataforma de RH completa.
especialmente focados para pequenas e médias empresas. Então, hoje, na nossa tecnologia, na nossa plataforma, a gente faz todo recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, pesquisa de clima. A gente passa pela vida inteira de um bom RH, né? Então a gente entrega todo o dia a dia ali de um RH, mas sempre focado não só nas competências técnicas das pessoas, mas também nas comportamentais. E isso gera uma inteligência, uma riqueza de dados muito grande, e a gente consegue fazer algumas correlações que são muito poderosas. Primeiro, como todos os dados, né, eles estão no mesmo lugar, é um software que pega a vida do RH, eu consigo ter muito mais cruzamento e gerar muito mais inteligência para que os gestores tomem decisão. E como eu também levo em consideração o comportamento das pessoas, eu faço correlações. Então, um exemplo bem simples. Eu tenho ali a minha avaliação de desempenho e eu consigo perceber na avaliação de desempenho qual perfil tende a performar melhor em determinada vaga. E essa informação já vai para o recrutamento e seleção. E aí eu tenho recrutamento, eu começo a recrutar de maneira correta. Aí meu índice de erro de contratação, ele cai. E aí eu tenho redução de rotatividade. E aí eu gero economia para a empresa, né? E aí você começa a mudar um mindset de gestão de pessoas, onde eu saio daquela gestão de pessoas subjetiva, né, completamente aleatória, para uma gestão de pessoas objetiva, focada em análise de dados, né, mas, por outro lado, se tornando cada vez mais humana, porque eu tenho informações muito importantes sobre como as pessoas são e como elas funcionam dentro da empresa. E aí eu consigo entregar uma gestão de pessoas mais humana, porque a gente tem dados ali que são muito personalizados, eu consigo pegar cada indivíduo ali e entregar uma gestão de pessoas customizada, e isso faz toda a diferença para engajamento, para que as pessoas continuem na empresa, isso é bem legal. Recrutamento e seleção, você citou aí, outra especialidade da sua e da sua equipe. Nos últimos anos, a gente sabe que recrutar ficou mais fácil por conta da ajuda da tecnologia. Mas e selecionar, né? A gente tem muitos avanços nessa área, porque eu ouço muitas empresas dizendo que, por mais que elas façam um ótimo processo de seleção, são os primeiros 6 meses que vão dizer a que aquela pessoa veio. Dá para abreviar essa espera ou dá para ter um resultado mais concreto já no processo de seleção? Dá, total. E exatamente por causa da forma, né? A gente precisa. O que a gente tem feito hoje é mudar a forma de fazer gestão de pessoas no Brasil, porque a gente precisa colocar uma cultura de dados. Se você faz uma boa análise de dados do que está acontecendo no dia a dia das empresas, né? Igual eu falei, você leva em consideração o dado da pesquisa de clima, da avaliação de desempenho. Se você entende os padrões, né? E se você entende o que funciona e o que não funciona nessa empresa, você muda o seu critério de seleção. Né? Então, isso a gente, assim, para você ter uma ideia, a média de rotatividade brasileira, ela gira ali sempre em torno de 40% ao ano. Isso é um número muito alto. Os nossos clientes têm uma média abaixo de 20%. Por quê? Porque a gente ensina, através da tecnologia, a gente entrega uma tecnologia que faz com que eles não só recrutem, mas também selecionem de forma efetiva e de forma estratégica. E isso muda o jogo completamente, né? Entendi. Ou seja, as empresas têm como minimizar essa ansiedade pelo resultado de quem está chegando no time, né? Não precisa ser aquele mistério total de como será essa relação. Não. E aí a gente entra numa fase, né? Quando a gente fala de People Analytics, e para o pessoal entender o que é People Analytics, são as informações sobre pessoas para tomada de decisão na empresa. Aí a gente tem níveis diferentes, né? Então, por exemplo, um gráfico ali com índice de rotatividade é um analytics mais básico, ele só está te mostrando ali, todo mundo pode fazer. Quando você avança um pouquinho na maturidade, aí vem a segunda fase do People Analytics, que é exatamente aquele preditivo. Os dados começam a fazer predições do que pode acontecer. Então, hoje, os nossos clientes, eles conseguem, por exemplo, ver qual perfil tem a maior probabilidade de sair antes do tempo ou não. E isso gera uma série de ações, né, de engajamento que evitam essa predição. Então, você ter esse olhar, né, mais técnico, focado em dados, isso muda muito a forma de fazer gestão de pessoas e para melhor. Então, tem como predizer, sim. Você pode fazer através dos dados algumas predições
que te dão tempo, que te dá tempo para você ir lá, atuar e evitar o pior, né? Que é a rotatividade daquele colaborador que é super estratégico para você. Agora, Mônica, eu tô me colocando aqui no papel de advogada do diabo com uma pessoa assim bem reticente a esse tipo de análise numérica sobre comportamento humano e imaginando que ela pensaria algo assim. Mas como é que a empresa, com softwares, com esses mecanismos técnicos, vai entender o que eu realmente sou, o meu âmago, aquilo que eu quero levar para lá? Será que não vai ficar assim, uma análise que não contempla o que eu realmente sou? Então a pergunta para você é: essa leitura mais avançada, usando software, usando esse analytics aí, todas as ferramentas, né, que essa análise mais detalhada nos fornece, isso permite ver a pessoa de fato como ela é ou fica uma leitura superficial? Isso é uma ótima pergunta, Inácia, porque normalmente as pessoas têm uma resistência, assim, quando você fala dados, vamos fazer dados, gestão de pessoas, imediatamente o que vem na cabeça das pessoas é uma frieza, é um distanciamento daquilo que é humano. E o que a gente vê na prática é exatamente o contrário. Por quê? Vamos pensar numa empresa que ela não faz ali o mapeamento das soft skills, das habilidades das pessoas, e é que faz, né? E aí eu estou falando de análise comportamental, mas eu posso falar também de outra funcionalidade que a gente tem no app, né? A gente está até lançando um app do colaborador, que é a análise de sentimentos. Eu tenho recursos ali de tecnologia, e são vários, que vão permitir com que eu entregue uma gestão de pessoas personalizada. E isso torna a gestão de pessoas muito mais humana. Então, a gente não pode ter preconceito no sentido de falar assim, se é tecnologia, a gente não tem como entender o ser humano, porque essa geração de tecnologia que está sendo desenvolvida agora, ela é eu gosto de falar, uma tecnologia humana, porque ela tem como objetivo final compreender profundamente as pessoas e entregar uma gestão de pessoas personalizada, porque é isso que o mercado vai exigir. É isso que essa geração que está entrando no mercado agora quer. Pensa num estagiário que entra aqui na Solids hoje. Ele liga o Netflix, o Netflix fala o que ele não gosta, o que ele não gosta e faz uma seleção para ele. Né? Ele entra no Google, já tem ali todo uma propaganda, toda uma publicidade focada nas preferências dele. Pois bem, se na vida fora da empresa existe essa customização da experiência, como que eu, enquanto ser humano, vou admitir uma gestão de pessoas dentro da empresa fria, impessoal e não humanizada? Então, os nossos esforços, né, têm sido exatamente nessa direção, de entregar uma gestão de pessoas que realmente conheça as pessoas, né? E para isso a gente tem muitos esforços. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 2 laboratórios de inteligência artificial rodando, um aqui dentro mesmo da Solids e outro dentro de uma universidade. E todas as pesquisas, tudo tem gerado muito em relação nessa direção de realmente conhecer profundamente as pessoas, porque é nisso que a gente acredita que está o futuro. As tecnologias de gestão, cada vez mais, elas vão ter que ser humanas, mas no sentido de entregar uma experiência customizada para cada colaborador. Bom, ótimo. Bom, pessoal, Mônica Hall, que é CEO e cofundadora da empresa Solids, é a nossa entrevista neste podcast. Então, fique atento que a gente ainda vai falar de muita coisa importante sobre gestão de pessoas. Ô, Mônica, a próxima pergunta é a seguinte: você citou aí as soft skills, né? Tá na moda falar de soft skills. E a minha pergunta é: isso é algo que realmente é um despertar da humanidade para a importância dessas habilidades diferenciadas, né? Que são consideradas mais sutis, né, de relacionamento, por exemplo, ou é uma moda que vai passar e as hard skills é que vão tomar conta de novo depois? Eu sempre tem, é engraçado que a RH tem essas fases, né, gestão de pessoas, mas isso na verdade isso não veio do acaso não, sabe, Nácia? Eu acho que existem algumas correlações que são importantes. Primeiro porque hoje você tem condições de pegar quais são as verdadeiras causas de sucesso e fracasso nas empresas. Então, para você ter uma ideia, já tem pesquisas hoje que correlacionam que mais de 80% das demissões tem a ver com comportamento e não com questões técnicas. E sabe-se também que o técnico é mais fácil de treinar do que o comportamental. Então, a partir do momento que você tem esses dados, você começa a dar mais importância para isso.
Então, esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver com a própria revolução industrial que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive uma revolução industrial de baixo custo de aquisição de tecnologia. O que significa na prática? Que tudo que puder ser automatizado será, e está sendo. Então, a gente vive um momento de automatização muito grande de coisas que são repetitivas, de coisas que são manuais. E aí, o que fica, né? Aí antes que o pessoal fique com medo, meu Deus, e o que vai ser agora? O ser humano, ele vai perder sua importância? Claro que não. Mas ele vai ressignificar. E aí começa, então, você ter profissões, você ter trabalhos onde o que se exige da pessoa é muito mais o que é exigido são muito mais as habilidades comportamentais do que a técnica, porque parte da técnica está sendo feita por uma máquina, né? Então você tem que ter essa leitura do tempo também. E uma curiosidade, a gente está falando aqui de evolução, né, de aprendizado. O primeiro software de análise de comportamento que vocês lançaram tem quanto tempo? Olha, a Solids, do jeito que nós conhecemos ela hoje, né, como empresa que entrega software para gestão de RH, ela nasce em 2015. Mas o Profiler, que é a nossa ferramenta de gestão comportamental, a gente colocou ela no mercado em 2010. Tá, e a minha pergunta para você nós estamos agora em 2021, caminhando para o encerramento do ano. Quantas vezes esse software já foi revisto para vocês colocarem novas nuances, novas percepções, aprendizados que vocês vão tendo nessa relação com empresas? Nem sei te falar. A conta, a gente olha o tempo inteirinho, porque hoje a gente tem a gente consegue, vamos dizer assim, brincar com os dados, a gente consegue cuidar dos dados com uma eficiência muito mais, com uma eficiência absurda, coisa que lá em 2010 eu não tinha. Então hoje a gente tem a própria inteligência artificial, quando nós começamos, né, nós tínhamos ali o algoritmo. Hoje a gente tem inteligência artificial, então o tempo todo a gente está monitorando exatamente para que a ferramenta ela acompanhe a evolução do tempo, né? E aí a gente muda não só a linguagem, né? Às vezes o próprio vocabulário das pessoas muda ao longo do tempo. Então a gente revisa o texto o tempo todo, a gente vai aprimorando o algoritmo, a gente vai calibrando para que ele vá melhorando a acurácia dele de tempos em tempos. Então isso é meio que constante, sabe? A gente nunca teve essa visão de versões. A gente vai sempre monitorando e fazendo modificações ao longo do tempo. Mônica, vamos falar agora de produtividade, que é outra de suas especialidades. E eu imagino que de uma empresa para outra os resultados não sejam iguais, né? Mas que tipo de resistência que você costuma encontrar quando vai implantar essa análise de produtividade? A questão, primeiro que produtividade, assim, cada empresa tem o seu próprio critério, né? Você tem empresas onde produtividade nasce muito mais da colaboração, do abstrato, e outras empresas você tem ali uma visão completamente diferente. O que a gente faz, o nosso foco é sempre colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? Independente do critério de produtividade das pessoas, a gente sempre busca colocar a pessoa certa no lugar certo, porque isso evita rotatividade. E porque o grande problema da rotatividade, normalmente o pessoal grita e chora quando vem a rescisão que tem que pagar, né? Ai, meu Deus, eu estou sempre pagando. Mas, na verdade, a rescisão, ela é o custo, ela é o menor custo da rotatividade. Ela é apenas o custo mais visível. O pior custo para mim da rotatividade é você perder a questão da produtividade, do conhecimento, que o colaborador vai embora, aí você tem que. Aí quem entra não entra no mesmo nível de produtividade, aí você tem o cliente que fica desconfortável com essa troca. Então, você tem problemas de visão de marca, você tem um problema de qualidade de entrega, esse é o maior custo da rotatividade. Então, se você atua nisso, prolongando o tempo de vida da pessoa dentro da empresa, você melhora não só a percepção do próprio mercado em relação à marca, como você também melhora as relações dentro da empresa, as pessoas podem crescer, podem se desenvolver de uma forma muito mais saudável. Então, eu procuro sempre focar nisso, colocar a pessoa certa no lugar certo.
porque isso é a receita que funciona para aumento de produtividade. Mas uma vez colocada uma pessoa em uma determinada posição, ela tem que ficar ali para sempre ou essa pessoa vai mudar, é natural, vai se casar, por exemplo, vai ter filho, vai passar a ver outras coisas, ela precisa mudar de lugar dentro da empresa? Inácia, depende muito da geração, da pessoa, do perfil. O que é muito interessante a gente entregar é que a gente pensar que existem alguns recursos de gestão de pessoas. Então, você pode, aqui na Solis, por exemplo, a gente já está com quase 400 colaboradores, a gente gosta muito de fazer job rotation, né? Que deixar a pessoa passear. Então, tem gente que aqui começou no marketing, aí foi para o comercial, e do comercial passou para tecnologia. Então, a gente mantém. Mas isso por escolha da empresa ou por escolha da pessoa? As duas coisas. Primeiro, obviamente, isso tem que estar dentro da estratégia da empresa. Normalmente, isso é estratégico porque a pessoa que fica, ela vai ganhando um conhecimento importante sobre a própria empresa. E esse é um ativo importante, né? Então, às vezes, alguém que já trabalhou 6 meses, 1 ano no comercial, quando ela vai ali para o marketing, ela traz um ativo importante que uma pessoa que está chegando no mercado não traz. Então, normalmente, é interessante para a empresa. Mas também tem a ver com a pessoa. Algumas pessoas querem se especializar naquilo. Tem gente que quer se especializar numa determinada função e se tornar cada vez melhor dela e não quer migrar. Tem gente não, que quer ter novas experiências. Como eu te falei, não tem certo nem errado, mas aí é que vem a importância de você entregar uma gestão customizada de pessoas. Porque, por exemplo, eu posso falar de forma genérica que essa geração que vem agora, ela gosta de ficar menos tempo na empresa e viver novas experiências. De maneira genérica, isso pode ser uma verdade. Mas quando você desce para o indivíduo, nem todos os indivíduos dessa geração pensam dessa forma. Né? Então é importante ter esse conhecimento do que as pessoas querem, do que elas sonham, para onde elas querem ir e, se possível, criar esse ambiente favorável dentro da própria empresa. Você citou aí a palavra sonho e diversas vezes eu já ouvi líderes dizendo que se você sabe qual é o sonho do seu liderado, você vai ajudá-lo a alcançá-lo e, sobretudo, vai guiar este liderado para que ele chegue a esse ápice, a essa realização. Isso é balela ou realmente dá para fazer isso? Dá. O que a gente tem que evitar é a generalização, né? Igual propósito. Propósito, hoje a gente fala, tô atrás do meu propósito. E aí, em algum momento, as pessoas confundem e transformam isso numa abstração que, em vez de significar tudo, começa a significar absolutamente nada, né? E o sonho é a mesma coisa. Né? O que a gente tem que fazer como gestores de pessoas, o sonho das pessoas é importante, mas a gente tem que trazer tirar do abstrato e trazer para o concreto. Como é que esse sonho se desdobra dentro da empresa? Esse sonho, ele é compatível, né? Por exemplo, eu estou aqui uma startup em Belo Horizonte, aí o sonho da pessoa é ser surfista. Será que eu consigo atender isso? Né? E por que essa pessoa quer ser surfista? Será que é isso mesmo que ela quer? Então, eu gosto muito de trazer essa questão do sonho para o concreto, né? Materializar esse sonho e criar um plano de ação. Mas desde o tempo zero, entender se isso é possível, se esse arranjo, esse acordo é possível de se fazer ou não. Aqui na Solids, a gente tem uma pessoa dedicada, ela é uma coach de carreiras. Ela é dedicada a ouvir o que as pessoas querem para a vida dela e tentar construir caminhos dentro da própria Solids para que esses sonhos aconteçam. Em alguns casos, os sonhos, eles são possíveis, em outros não. E chega algum momento que a gente entende que não é dentro da Solids que a pessoa vai correr atrás do que ela quer. Mas o que a gente entende... Aí você dá essa real para ele. Exatamente. A gente tem que ter relações cada vez mais transparentes e honestas. Eu gosto muito disso, sabe, Nácia? Eu não abro mão disso, na verdade. E o que a gente encontra, na verdade, muitas pessoas falam assim, eu tenho um sonho, mas quando você conversa com ela, é uma abstração tão grande que isso não está claro nem para ela, o que ela quer. Então, também tem que tomar cuidado para o gestor fazer, para que a gestão seja no nível do concreto e não do abstrato, porque senão você pode causar frustração. Eu estou aqui imaginando uma situação até hilária, que seria de você contratar, por exemplo, um jovem, e aí na conversa com ele ali da entrevista, você perguntar assim, qual é a meta dele profissional, aí ele vira para você e fala assim, Mônica Hauck, a minha meta é estar sentada na sua cadeira daqui a 3 anos. O que você diria para essa pessoa?
Bem-vindo ao time. Tá contratado. Uai, é mesmo? Sabe por quê? O apego que você tem ao cargo de CEO, é? Não, eu não tenho apego ao cargo de CEO, eu tenho apego da minha missão de transformar a Solids na maior HR Tech do Brasil. Se essa pessoa fizer um trabalho melhor do que o meu, eu sou a primeira a levantar. Ah, que ótimo, gostei. E esse é um trabalho, assim, e aí vem cultura, né, Inácia? Essa é uma cultura aqui. A gente tem princípios de liderança, e o primeiro é líder bom é líder inútil. Olha. No sentido assim, o líder, ele tem que ter o time crescendo, ele não pode depender do líder, né? A gente estimula essa autonomia. E o segundo é, líder bom é líder que forma gente melhor do que você. Então, o meu trabalho aqui é construir aqui, não mas talvez 5, 10 CEOs melhores do que eu. Olha. E que vençam melhor. Muito Assim, bom. é uma filosofia que a gente tem muito forte. Muito bom. Acho que você mexeu com muita gente com essa frase aí, viu? Vamos prosseguir aqui, que ainda tem mais perguntas para você, Mônica. Você também faz pesquisa de clima. E eu quero entender um pouco mais quando que ela deve ser aplicada, como que ela deve ser aplicada para ela ser fidedigna e realmente mostrar um retrato da organização. Não existe assim uma fórmula certa, porque depende muito do ambiente das empresas. Existem empresas que são muito estáveis. Aí, se você ficar aplicando pesquisa o tempo todo, as pessoas vão dar a mesma resposta. E aí vai ficar assim, para que eu vou responder isso? É o quê, então? De ano em ano ou mais? Por exemplo, aqui na Solids, nós aplicamos 2 vezes ao ano. Algumas empresas aplicam uma vez ao ano. Agora vamos pegar o exemplo daqui da Solids. A gente praticamente a gente tem dobrado o número de colaboradores ano a ano, o número de clientes. Então, assim, é um ritmo muito intenso. Então, o que a gente faz em termos de pesquisa? Porque assim, a pesquisa de clima ela é só um instrumento. Mas importante na pesquisa de clima, importante é você ouvir a pessoa e ter capacidade de responder. Porque tem isso. Se não for para responder, não pergunte. Né? Se você não quer ouvir, não pergunta. Porque senão as pessoas vão se sentir frustradas. Então, aqui, o que nós fazemos? A gente tem a pesquisa de clima 2 vezes ao ano e nós temos o ENPS todos os meses, onde a gente pergunta a satisfação do colaborador todos os meses. E no ENPS, a gente pergunta o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ter. Eu leio pessoalmente cada comentário de todo mundo e a gente monta um plano de ação a partir disso. Então, se você é uma empresa que você não está disposto a ouvir e realmente a mudar e a mexer, então nem aplique pesquisa de clima. Aí eu recomendo que você não faça isso. Porque se você fizer, mas não tiver aberta a melhorar, a mudar de verdade, ou a ter uma comunicação transparente com seu time, isso vai cair em descrédito muito rápido. Outro ponto que eu saliento também é a questão de não aplique só gestão de clima, não se preocupe só com o clima das pessoas, sem olhar também desempenho, porque senão você vai produzir uma geração de pessoas muito, entre aspas, mimadas. Porque você vai perguntar o tempo todo o que elas querem, e hora nenhuma você diz para ela o que elas precisam entregar. Então eu gosto de sempre assim, eu tenho instrumento de gestão de escuta de clima para engajamento, mas eu tenho também instrumentos de performance e desempenho, porque eu digo para a pessoa o que eu espero dela, né? E aí eu tenho uma relação equilibrada, porque a pesquisa de clima, a pessoa diz o que ela espera de mim como empresa. E na avaliação no instrumento de desempenho, né, que pode ser uma avaliação de desempenho, pode ser um Nine Box, hoje aqui a gente usa Nine Box. Eu estou dizendo para a pessoa o que eu espero dela. E aí, como tudo na vida, você tem uma relação saudável, onde você tem deveres e você tem responsabilidades também, mas você também tem direitos, né? Então, você tem uma relação muito mais equilibrada. Então, eu gosto sempre de pesquisa de clima com instrumento de gestão de desempenho e só faça pesquisa de clima se você estiver disposto a ouvir de verdade. E pesquisa de clima, para funcionar, sempre tem que ser anônima? Existem algumas equipes que conseguem abandonar o anonimato. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade, de maneira geral, a gente não tem esse grau de, assim, é um traço cultural, né? Para nós, a nossa linguagem ela é muito curva, ela não é uma linguagem direta, né? Algumas culturas você consegue dizer, olhando nos olhos da pessoa o que não está bom, isso é normal. Aqui, culturalmente, a gente tem um desconforto. Mas eu tenho visto algumas empresas, né, praticando o que está na moda também, que é a gestão da honestidade radical,
Algumas empresas estão abolindo o anonimato. Eu, particularmente, gosto muito, mas isso exige um nível de cumplicidade, de transparência, de segurança psicológica que a maioria das empresas ainda não tem. Mas quem conseguir, eu acho maravilhoso. Mônica, você já citou algumas vezes, né, as empresas brasileiras. Você trabalha com empresas estrangeiras, levando as suas soluções de RH? Hoje o nosso foco está muito no Brasil, mas nós já temos alguns clientes, né? Especialmente os clientes que têm unidades aqui, tem nos Estados Unidos, temos clientes em Portugal, Angola. Mas são empresas brasileiras ou empresas estrangeiras? Nós temos também algumas empresas estrangeiras. Você percebe diferença na forma? Você citou aí rapidamente, né, que fora do Brasil a cultura pode levar a um comportamento das lideranças e dos liderados de maneira diferente, mas você tem algum exemplo concreto? Não precisa citar o nome da empresa, mas de diferenças, ou que você teve que adaptar o software, por exemplo, para aquela cultura? Aí vem de coisas básicas, né? Desde o tal do CPF, que é uma coisa brasileira, né? Cada país tem sua própria forma de gerir o documento de pessoas, e até como a pessoa percebe a língua, né? Vou dar um exemplo simples do próprio português brasileiro e o português de Portugal, né? Existe uma diferença. E as pessoas, elas interpretam de forma diferente. O que a gente sabe é que também existem contextos diferentes. Alguns países, né, que a gente atua, a gente tem a questão da rotatividade muito forte. Em outros momentos, a pessoa usa a nossa tecnologia muito mais para pensar em desenvolvimento, para pensar em melhoria de performance, porque elas estão em lugares que a rotatividade não é um problema, que as pessoas são mais estáveis nas empresas. Mas, contudo, elas querem melhorar os relacionamentos através do autoconhecimento. Né? Então, as realidades, elas são diferentes. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, a gente está caminhando para a reta final do nosso podcast. Eu quero saber dos impactos da pandemia no seu negócio e nos seus clientes. No primeiro momento, vamos falar da Solids. Você precisou colocar todo mundo em home office, como é que você se organizou? Foi uma loucura. Ano passado, nós estávamos mais ou menos com uns 200 colaboradores e foi decidido assim, numa reunião, olha, gente, acho que nós vamos ter que ir para o home office. Talvez dure um mês, talvez a gente tenha que ficar um mês em home office. Mas vamos. Nossa! E aí, do dia para a noite, assim, nós mandamos todo mundo para casa, inclusive até bem antes, né? As empresas de tecnologia fizeram esse movimento de forma antecipada. Isso foi em março. Em março, a gente colocou o time. Não ficamos fechados, remotos o tempo todo, porque uma coisa que a gente aprendeu e aí foi uma lição de gestão de pessoas muito forte. Home office, na abstração é lindo, na realidade, pode ser o inferno de muita gente. Uhum. Nem todo mundo tem estrutura em casa, e aí quando eu falo de estrutura, pode ser desde uma mesa até estrutura psicológica para ficar dentro de casa. Nem todo mundo tem uma realidade confortável dentro de casa que propicia o trabalho, né? E aí a gente começou a descobrir que algumas pessoas começaram a adoecer porque elas estavam em casa. E essa é uma coisa assim, que eu acho assim, sobre pessoas, a gente deve evitar os rótulos e os romantismos, sabe? Muita gente tem falado de home office, que home office é maravilhoso, mas assim, para algumas pessoas sim, mas não é para todo mundo. E a gente tem que encarar essa realidade, né? Muita gente sofreu por ficar trabalhando no regime de home office. Muitas pessoas não performaram tão bem por trabalhar em home office. E aí, o que você fez? E aí, nós começamos com duas ações. A primeira é a ação mais concreta, assim, de entender, essa pessoa tem cadeira, essa pessoa tem mesa, essa pessoa tem fone, né? Essa pessoa tem filho, né? E adequar. Então, por exemplo, as mães, né? E eu me incluo, que ficaram enlouquecidas porque não sabia se fazer para casa com filho ou se fazer reunião. A gente deixou bem livre para horários mais flexíveis. Isso sempre aconteceu aqui, mas a gente começou a entender muito mais essa realidade das pessoas. Mandamos cadeira, material e tudo. E o segundo momento foi dividir as pessoas, agrupar as pessoas exatamente por perfil, porque a gente sabia os perfis que sentiriam mais falta de relacionamento, os perfis que não sentiriam, e aí a gente começou a fazer alguns mapeamentos muito focados na saúde mental das pessoas. Então, na ocasião, nós implantamos o benefício de terapia online,
Nós implantamos um trabalho de monitoramento de saúde mental, onde as pessoas podem ligar a qualquer momento para o 0800 em caso de qualquer problema em relação a isso, um mapeamento preventivo, né, de como que as pessoas estavam. E aí a gente começou, então, a fazer esse trabalho. E aos poucos também ia acostumando, né, com a reunião remota e tudo. E a gente conseguiu se adaptar. Nós nos adaptamos muito bem. Mas o que a gente entendeu é que a gente precisaria, o quanto antes, ir para o modelo híbrido, que é onde nós estamos agora. Então, hoje mesmo, na Sólides, assim, hoje já nem cabe todo mundo no prédio, então, mas as pessoas têm vindo de forma remota, elas vêm 2 vezes na semana, 3, tem gente que vem todo dia, tem gente que ainda não vem. Contratamos muita gente fora de Belo Horizonte, então hoje eu tenho times que a maioria das pessoas já não moram mais em BH, né? E aí o que a gente faz é criar ambientes e rituais para que essas pessoas se sintam em casa, tanto quanto as pessoas que estão aqui fisicamente. Entendi, bacana isso, é um aprendizado enorme, né, que com certeza vocês vão levar isso até para o desenvolvimento dos produtos de vocês, né, essa relação aí dos impactos da pandemia. E falando agora, Mônica, sobre o impacto no seu cliente, você já acabou dando uma resposta aí sem querer no meio. Você disse que ano passado estava com 200 pessoas e há pouco você disse que já tem 400 colaboradores. Ou seja, vão fechar o ano com 400. Pois é, pensa bem, você dobrou de tamanho em relação à equipe. Isso significa que o mercado não cancelou o contrato com você? Como é que foi essa reação das empresas no primeiro momento? Oi, Nácia, foi uma história muito bonita, mas antes de ser muito bonita, ela foi, assim, desesperadora. Porque É um insólito, né, que está pela frente, ninguém sabe. Começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. E o nosso público, né, é um público de pequenas e médias empresas. Então, o que aconteceu é que no primeiro momento as pessoas ficaram desesperadas. Vou ter que cortar custo, vou ter que cortar custo. Só que as pessoas chegavam para a gente e falavam assim, eu tenho que cortar custo, mas eu não quero deixar de usar a ferramenta. Pelo contrário, eu preciso da ferramenta agora. Porque a ferramenta podia permitir que as pessoas fizessem recrutamento online, e isso era uma coisa que o RH ainda estava engateando e de repente todo mundo foi obrigado a fazer. A gente começou a fazer, mandar muito mais pesquisas, né, para ouvir, para como as pessoas faziam, isso você faz dentro do software. Você tem vários instrumentos de gestão que antes as pessoas faziam de forma, assim, opcional e que, de certa forma, se tornaram obrigatórias. Eu falo que o RH teve uma transformação digital a forceps, né, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que realmente ela foi forçada. Então as pessoas queriam estar conosco, elas não queriam cancelar, mas elas estavam com questões financeiras. Então o que nós fizemos foi fazer um programa, realmente ouvir cada cliente, adequar a necessidade, ajudá-lo a atravessar nesse momento difícil, né? Eu falei, gente, a gente usa muito o termo parceria. Parceria, quando tá tudo bem, é fácil, né? Mas o parceiro de verdade, ele atua quando não tá tudo bem. Então, sejamos sensíveis, vamos ouvir cada necessidade, cada cliente, porque teve cliente que teve que fechar a porta em poucos meses, e teve cliente que disparou a crescer e a contratar, assim, é um público muito diverso, né, porque meu ponto eu trabalho com RH, mas eu tenho RH de vários segmentos, de vários setores. Então eu tinha desde o do cliente que não estava dando conta de tanto que estava crescendo, até o cliente que atuava em turismo e viu seu faturamento em quase a zero. Né? Então, mas de maneira geral, a gente conseguiu fazer um trabalho para ajudar os clientes que estavam em situações, né, numa situação mais difícil, e ao mesmo tempo a gente conseguiu aproveitar essa nova demanda por um RH digital, para o RH completamente automatizado. E é isso que a gente tem feito, a gente tem ajudado a fazer com que esse RH das pequenas e médias transite e fique cada vez mais no digital. Legal, eu acho que foi boa essa sua fala aqui. E você tem uma percepção de que as coisas estão voltando ao normal, as empresas já estão voltando a produzir como estavam antes da pandemia, ou até mais, como alguns aí que você citou? Eu acho que agora a gente chegou numa estabilidade, mas entendendo que a economia brasileira está frágil. Né? Então, aquela expectativa que nós tínhamos, né, de crescimento em V, caía, mas subia rápido, para alguns segmentos isso não está acontecendo. Mas tudo bem, a gente está no Brasil, já vivemos crises antes, né? Não é a primeira crise nem será a última.
Então, a gente percebe sim uma retomada, mas uma retomada dentro desse padrão ainda de instabilidade. Mas como empreendedora, eu te falo, como empreendedora brasileira, eu te falo que a gente não pode levar muito isso em consideração. O empreendedor brasileiro tem que saber crescer na crise e na fartura. Né? E é isso que a gente tem feito, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, pôr no pé no acelerador, né? Inclusive agora a gente está abrindo, temos 200 vagas abertas, 200 vagas. Uau! E aceitam currículos do Brasil inteiro ou só de Belo Horizonte? Fora do Brasil, inclusive. Opa! Mas para trabalho remoto mesmo ou a pessoa teria que vir para cá? Trabalho, nós temos vagas, trabalho híbrido, né? Dependendo do setor, e trabalho completamente remoto. Por exemplo, o time de tecnologia completamente remoto, pode ser de qualquer lugar do mundo. Olha que legal. Você já tem gente de outros países na equipe? Já tivemos pessoas de outros países, agora eu preciso varrer. Nós tínhamos um, e acho que agora está chegando mais uma ou duas pessoas. Mas de vez em quando aparece aqui um estrangeiro e é super legal. E é até bom, né, para a questão da gente pensar culturas diferentes, traz uma diversidade de pensamento que é muito interessante. A gente gosta muito de... E você, Mônica, você estudou fora do Brasil, né? Essa experiência trouxe ganhos reais para o seu conhecimento, para o seu desempenho, a gente pode dizer assim, você recomendaria? Sim, no nosso caso, nós fizemos até uma experiência, o Sindinfor acompanhou muito de perto, nós participamos de um programa, né, onde nós fomos estudar em Stanford, mas Stanford também veio aqui para Belo Horizonte para ministrar esse programa e foi um divisor de águas, assim, eu acho que foi muito bom para a gente, foi muito rico, foi uma experiência muito rica. E eu acho que vale a pena sim. Vale a pena a gente sempre se desafiar a mudar o nosso mindset, a mudar a nossa cabeça de qualquer lugar do mundo. Né? E às vezes a pessoa não tem oportunidade de sair para estudar, mas puxa vida, hoje a gente tem acesso a mentes brilhantes de forma remota. Então eu acho que vale a pena a gente sempre se desafiar, conhecer o novo, estudar coisas novas, em culturas diferentes. Isso vale muito a pena como empreendedor. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Ficar em Stanford, aprender com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e eu aconselho todo e qualquer empreendedor a fazer exatamente isso. Ótimo. Então agora eu quero outro conselho para a gente encerrar. Mônica, você contou dessa sua experiência de mercado, essa vivência sobre pessoas, esse entendimento sobre gestão de pessoas e sobre negócios também, né? Eu gostaria que você desse, então, um conselho para quem está começando na vida empreendedora ou está só paquerando a possibilidade de, quem sabe, abrir o seu negócio. Qual é a cautela ou o impulso que você recomendaria para essa pessoa? Eu acho que a gente tem que, assim, o que eu recomendo? Meta o pé no acelerador, seja agressivo e pense grande. Opa! Eu acho que a gente está numa economia global que ela é muito dinâmica, que ela é exponencial, e ser exponencial é lindo porque dá escala, mas não te dá tempo para ser devagar. Você não pode ser devagar, você não pode ser lento, você não pode pensar demais, você tem que executar. E como brasileiros, a gente tem que pensar grande. Às vezes a gente fica tão condicionado, né? Mas a crise, mais o Brasil e eleições. Tá, ok, claro que tudo isso importa, mas isso nunca deve ser um impeditivo para a gente acelerar, arriscar, sonhar grande, procurar realmente ser o melhor de forma global. Hoje a Solis ela está no Brasil, mas ela não vai ficar só no Brasil. Né? O pensamento ele tem que ser global. Você começa local e pensa global. E pensar grande. Até porque a gente tem um mercado muito bom. O mercado brasileiro é um mercado grande, é um mercado bom, um mercado promissor. Com todos os nossos problemas, existem muitas oportunidades. Né? E ter esse olhar positivo, porque assim, empreendedor cresce onde tem problema. Então, o Brasil é um ótimo lugar para empreender, se você pensar por isso, porque tá cheio de problemas, então tá cheio de coisa. Já pensou que sem graça empreender lá no Canadá? Onde tem problema precisa de solução, né? Pensa, uma vez eu tava lá no Canadá, eu falei, gente, que lindo, né? Que delícia, mas eu sou empreendedor, isso aqui não é para mim, não. Tudo funciona, tá tudo bem, aquela coisa maravilhosa. Não, empreendedor tem que estar onde tem problema. E empreendedor tem que gostar de problema, querer resolver. Nesse sentido, o Brasil é o melhor país do mundo para a gente empreender. Então, ter essa visão também, sabe? De focar na oportunidade, de sonhar grande. Não vai ser fácil.
as coisas vão dar mais errado do que certas, né? Esse é um padrão, né? Às vezes, porque existe também uma glamorização do empreendedorismo, né? Não, no dia a gente leva um 7-1 todo dia, as coisas dão muito mais errado do que certo. A diferença é que se você tem persistência, se você continua, né, e de certa forma, se você até ignora, né, essas coisas, isso vai se tornar normal. Cada dia que passa vai doendo menos, porque dói, mas aí vai doendo menos e você acostuma. E quando você assusta, a coisa dá certo e a coisa começa a crescer. Mas eu acho que é isso, ter uma visão realista, mas ao mesmo tempo otimista sobre as oportunidades que existem no nosso país. Ô, Mônica, eu não resisto, vai a pergunta pá de cal aqui para encerrar a conversa. E com todo esse ânimo seu, essa fé que vai dar certo, que mesmo dando errado hoje, amanhã vai melhorar, você pensou em desistir em algum momento e falar, não, nunca? Ou então, sei lá, o mercado não está contemplando o seu esforço, o mercado não está te pagando corretamente. Chegou a pensar em desistir alguma vez ou nunca isso passou na sua cabeça? Não, eu não tenho plano B. E eu não tenho plano B de propósito. Porque quando você cria um plano B, na hora que esse tipo de pensamento vem, você dá espaço para ele. Por isso que eu gosto de colocar foco e intensidade no que eu faço. Hoje, meu foco e minha intensidade está na Solids. E eu não tenho um plano B. Quando você não tem um plano B, você não tem o direito de pensar em desistir. Então, isso é simples. Ok. Então, não pensei porque eu nunca tive um plano B e nem quero ter durante um bom tempo. Vai crescendo do jeito que vocês estão, não vai precisar mesmo de plano B de jeito nenhum. Ô, Mônica, adorei a nossa conversa, viu? Eu tenho certeza que muita gente se inspirou aí na sua visão de como administrar a área de gestão de pessoas, como entender, né, todas as nuances que estão em torno das equipes, dos colaboradores e vão, eu tenho certeza, evoluir alguma coisa depois de ouvir o nosso podcast. Muitíssimo obrigada pela sua disposição e por tudo que você compartilhou conosco, viu? Eu que agradeço. Foi uma delícia esse papo. Ai, que bom. Espero que realmente a gente toque outras pessoas e que eu tenha outras oportunidades de conversar com você sobre os avanços da Solids e a sua visão tão generosa em relação às pessoas, mas ao mesmo tempo tão contundente em relação ao papel dos líderes nessa evolução dos nossos negócios. Muitíssimo obrigada, viu, Mônica? E até a próxima. Até a próxima. Bom, pessoal, chegamos então ao encerramento do episódio de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação da Mônica Hauck, cofundadora da Solids e também CEO da empresa. E eu te lembro que você pode acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV. E tem ainda o canal oficial do SindInfo no YouTube. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse encontro de hoje. Siga o SindInfo nas redes sociais para você acompanhar de pertinho as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, conto com você no próximo episódio. Até lá!